Thiago. Bom dia, Luizão. No caso de exposição direta a agrotóxicos, aditivos e adjuvantes, se for ministrado treinamento conforme NR31 e uso de EPI, isso seria suficiente para neutralizar o agente insalubre? Depende, tá? Depende. Você tem que caracterizar a eficácia das medidas de controle, seja elas EPIs ou EPCs. Tá? Então, assim, somente entregar o EPI não descaracteriza a insalubridade. Tá? Somente entregar o EPI não descaracteriza. Você tem que o quê? Garantir a eficácia. Como que você garante a eficácia? Quando você atende o item 6.6.1 da NR6. O negócio que no caso da NR31, Fazenda, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas se eu não me engano, ela não segue a NR6. A NR31, ela cita as regras em relação aos EPIs, tá? Então, você tem que seguir tudo que for obrigação da empresa em relação ao EPI tem que ser cumprido. Quando a gente fala ainda de agrotóxico, Luiz, eu só considero a eficácia na seguinte condição. A partir do momento que a empresa atendeu todas as exigências do item 31.7, que é o item que fala sobre agrotóxico. Tem que ter lavanderia de EPI, essa lavanderia tem que ter projeto, tem que estar distante das áreas de vivência, se não me engano, acho que é 30 metros, 15 metros, sei lá, eu não lembro, faz tempo que eu não estou trabalhando com a NR31, então não lembro de cabeça todas as regras, tá? Mas tem que atender todas aquelas regras lá do 31.7, tá? Cursos, distância, tudo, cara. Se a empresa atendeu tudo no que tange ao agrotóxico, a segurança com o agrotóxico, e em relação aos EPIs, atendeu todas as exigências que é exigida pela NR31 em relação aos EPIs. Aí a gente cai numa outra situação também, porque o agrotóxico, além de contaminar por via dérmica, ele também contamina por via respiratória. Aí a gente tem os respiradores, tá? Então, assim, tem que atender o 31.7, tem que atender as regras de EPI e tem que atender o quê? O PPR, Programa de Proteção Respiratória. Então, cara, se você configurou a eficácia no atendimento de todos esses itens, inclusive do PPR, aí sim os EPIs serão eficientes e você não haverá um enquadramento adicional de insalubridade. Toma cuidado, Luiz, porque também quando a gente fala em agrotóxico, cara, o trabalhador tem que fazer o processo de retirada do conjunto de forma correta. Então, você sabe que tem um procedimento correto de se retirar o conjunto, tá? De uma forma que ele não vai contaminar. Então, você tem que provar que o trabalhador faz esse procedimento de retirada do conjunto de forma correta para que não haja a contaminação do trabalhador. E outro detalhe também importante, cara, é como ele está executando a atividade na lavoura. Porque, cara, eu já acompanhei bastante fazenda, cara, muitas vezes o trabalhador ele se expõe lá na lavoura, porque ele veste o conjunto, vai lá para a lavoura, sei lá, vou imaginar o pessoal chama aqui de caldeireiro, é o cara que prepara a calda do agrotóxico, né? Ele veste o conjunto, prepara a calda lá naquele misturador, né? Ele acopla a mangueira lá do misturador no pulverizador para encher o pulverizador, e tudo isso ele está com conjunto. Encheu o pulverizador, tirou lá do pulverizador, agora tá cheio o reservatório ali, onde que ele preparou a calda, aí o pulverizador vai aplicar, ou o avião, no caso, ele vai lá aplicar, fazer a aplicação, aí o que o caldeireiro faz? Ele vai lá, senta, ele tira a máscara, ele tira o boné árabe, ele tira todos os EPIs dele, aí ele pega o cigarrinho dele lá e começa a fumar com um conjunto de aplicação, tira a luz, ou seja, cara, ele tem um risco, uma probabilidade muito grande de contaminação nesse processo, tá? Por quê? Porque, pô, tirou a luva ali, o cara tirou a luva, por que ele tirou a luva? Ele pega um cigarro com um conjunto ainda ali, perto lá onde que é feito o preparo da calda. Então, cara, você tem que analisar o processo muito bem analisado, verificar se tem procedimento, se tem proibição desse tipo de atividade. Normalmente, a aplicação de agrotóxico acontece de manhã cedo ou finalzinho da tarde, que a temperatura não tá mais baixa, né? O sol não, porque também tem a questão do sol, né? Da temperatura. Então, se o cara faz a aplicação no horário muito quente, o agrotóxico ele evapora mais rápido e a planta absorve menos agrotóxico. Então, normalmente, o pessoal aplica, tem um controle de temperatura, de vento. Então, não é sempre que acontece a aplicação de agrotóxico no horário de almoço, por exemplo, porque normalmente o horário de almoço é um horário mais quente. Lógico que isso depende muito de região, da cultura, tem N variáveis, tá? Mas pode acontecer do cara aplicar no horário de almoço. O cara aplicou, chegou o horário de almoço, o cara tem que tirar o conjunto para poder almoçar.
Ele tem que tirar o conjunto, mas ele está na lavoura. Onde que ele vai tirar esse conjunto? Toda vez que eu tiro o conjunto, eu tenho que tomar banho. Tá? Tem um banheiro lá na lavoura para ele tomar banho depois que ele tira o conjunto, para ele poder ir almoçar, sem correr risco de contaminação? Ou ele está almoçando com o conjunto? Cara, então tem N variáveis que você tem que verificar para garantir a eficácia. Veja que é difícil. Mas aqui, por exemplo, aqui no Mato Grosso, cara, a gente tem fazendas referências que não pagam insalubridade para o cara que aplica agrotóxico. Por que não paga? Porque o controle e gestão de medidas de controle que eles têm é enorme, cara. Enorme. Tem processos que eles vão recebendo lá, trabalhador pedindo insalubridade, e os caras vão perdendo, perde. Por quê? Porque a empresa tem toda uma gestão. Então, é possível, Luiz, cortar insalubridade por agrotóxico? É. É fácil? Não é. Você tem que configurar a eficácia. Então, tem todo um processo, tem todo um acompanhamento, tem toda uma gestão que tem que ser feita para você cortar o adicional de insalubridade. Beleza, Luiz?